Boa noite, pessoal. 30 de novembro de 2011, aqui é o Renato, do Alto Comando dos Véi Mal Acabado. E eu resolvi fazer esse vídeo, é um vídeo curto, bem curto, né? A minha intenção é apenas esclarecer um ponto que está sendo abordado na audiência, a audiência que está sendo realizada, acho que não terminou, agora são 20 horas e 4 minutos, até a última vez que eu vi ainda estava rolando aí a audiência lá na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle lá do Senado, que está sendo conduzida pelo tem o general Girão, mas é pelo senador Eduardo Girão. Pois bem, o desembargador Sebastião Coelho, ovacionado, disse que nós vivemos um estado de exceção, nós temos um golpe que foi dado contra o Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes e que o caminho agora seria o presidente da República chamar as Forças Armadas por meio do artigo 142, porque se as Forças Armadas o fizerem de forma por iniciativa, né, de ofício, isso constituiria um golpe. Isso quem acompanha aqui o nosso canal já sabe que nós temos dito isso desde sempre, né? Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui, eu estou com a Constituição aberta, eu vou aqui mostrar para vocês aqui, ó, artigo 142. Ele achou a primeira ocorrência, a segunda. Vamos lá, vamos chegar nele. Aqui, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Eu queria chamar a atenção para esse último trecho do caput do artigo. Aqui o parágrafo 1º diz que a lei complementar, no caso é a lei complementar 97 de 1999, né, fala aqui das normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Já vou adiantando, quem nos acompanha aqui já sabe, mas a Lei Complementar 97, no seu artigo 15, diz claramente que o emprego das Forças Armadas é de responsabilidade do Presidente da República. Quem nos acompanha também já sabe que é preciso autorização ou ordem do Presidente da República para a execução de uma operação da lei, de garantia da lei e da ordem, certo? Certo. Pois bem, o que o desembargador aposentado Sebastião Coelho diz, ele joga a responsabilidade toda para o presidente da República. Só que, aqui olha o trecho que está aqui iluminado, por iniciativa de qualquer destes poderes. Então, por que o Congresso Nacional, o chefe do Poder Legislativo, não pede a instauração, não pede o uso das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem? Vamos lá. Estão realizando uma audiência pública para tratar dos temas aí que envolvem a liberdade de expressão, censura, perseguições, cancelamentos, contas que são derrubadas nas redes sociais, enfim, uma série de coisas que vêm sendo realizadas, além da questão eleitoral. Falaram lá o Fábio Weingarten sobre o radiolão, falou também o Fernando Serimedo sobre a questão lá daquele laudo que ele apresentou sobre
as anomalias do sistema eletrônico de votação. Então, por que os parlamentares presentes, terminada essa audiência, não procuram o chefe do Poder Legislativo, né, não protocolam um requerimento ou um instrumento qualquer, pedindo, por conta do que foi visto nessa audiência pública, pedindo que o Legislativo tenha a iniciativa de pedir chamar o artigo 142 para a garantia da lei da ordem, que, segundo o que está sendo discutido na audiência, foi rompida por um ministro da Suprema Corte. Pela Suprema Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que acontece é que qualquer poder pode pedir. Por que jogar essa batata somente na mão do presidente da República? Veja bem o que acontece, qual é o desdobramento de um eventual pedido do... Apareceu aqui uma notificação do Telegram do presidente. Por que não? Qual o desdobramento de um eventual pedido do Legislativo para que se instaure a GLO? Isso daria uma garantia absurda ao pedido. Por quê? Porque o Legislativo é a casa do povo. Sendo a casa do povo, né, tirar-se-ia totalmente a questão de uma ditadura no Brasil. Por quê? Porque é a voz do povo. Os representantes do povo estariam assinando embaixo e em conjunto com o chefe do executivo, acionando as Forças Armadas. Isso daria legitimidade, porque o povo estaria sendo representado pelos seus representantes. Vamos aqui fazer um pleonasmo abusivo, como diz o presidente Bolsonaro. E o executivo, aquecendo com o pedido do legislativo, participando em conjunto com um outro poder de uma ação que claramente seria, nesse caso, legítima e legal. Então fica aqui a minha sugestão, do canal Alto Comando, dos velhos mal acabados, para que os parlamentares brasileiros, os parlamentares, especificamente os parlamentares ditos conservadores, ditos base do governo, perseguidos, arrolados em inquéritos ilegais, tendo suas redes cerceadas, tendo o seu direito de expressão vilipendiado, tendo o caso do Daniel Silveira, que foi preso por uma ação do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que essa ação foi referendada pela Câmara, mas houve a ação do ministro. Com base em tudo isso, esse pessoal poderia entrar com um pedido junto ao chefe do Legislativo, né? Os parlamentares via a Câmara dos Deputados, através do Arthur Lira, e os senadores, aí tem esse grupo de senadores ali, o Eduardo Girão, Plínio Valério, Stevenson, o Lazia Martins e outros, Jorge Cajuru, foi citado também lá na audiência. Porque esses senadores também não entram com o mesmo pedido, reforçando esse pedido, junto ao senador Pacheco, presidente do Senado e e chefe do Poder Legislativo. Mas não vai adiantar nada, como disse o desembargador. Não vai adiantar, mas é uma tentativa que mostra que realmente esses parlamentares querem que as Forças Armadas participem dentro da legalidade,
Jogar a batata para o presidente da República é fácil. Agora, botar o seu nome ali e lutar pela resolução do problema que aflige a todo o Brasil, aí tem que ter peito, né? Então, estou aqui concitando aos parlamentares para que tomem essa atitude. Para finalizar, eu gostaria de apenas colocar alguns pontinhos aí nessa história. Primeiro ponto, poderíamos não estar vivendo nada deste drama que estamos vivendo neste momento no Brasil. Eu vou citar aqui apenas 2 situações que poderiam ter sido tocadas adiante e evitado o problema que nós vivemos hoje. 1. Ambas eu cobrei, certo? Ambas eu cobrei no Twitter, e em outras redes sociais e no próprio canal, nas nossas lives. 1. Deputados usando os seus influenciadores da direita, que são influenciadores grandes, youtubers grandes, que têm uma grande relevância, tomarem uma ação dentro do Congresso e pressionado o Senado a tocar para frente processos de impeachment, porque esses crimes que vêm sendo cometidos, crimes de abuso de autoridade que vêm sendo cometidos por alguns ministros do Supremo, não estão ocorrendo na última semana, no último mês, nem neste último ano. Já estão ocorrendo há pelo menos 2 anos, no mínimo. Portanto, lá atrás, se eles fizessem a pressão, poderíamos ter hoje um ministro afastado, ou mais de um ministro afastado, e estes caras sendo julgados pela justiça pelo cometimento de crimes de abuso de autoridade. Na época que eu cobrei, muitos vieram, não, mas não adianta, o Senado está comprometido, a Câmara está comprometida, os políticos estão comprometidos. Ok, mas tentaram? Foram para cima do Alcolumbre, foram para cima do Rodrigo Maia, foram para cima do Rodrigo Pacheco, foram para cima do Arthur Lira? Não, não foram. Esse é um ponto. Se tivessem ido, talvez, como saber se não foi feito, Talvez tivéssemos hoje uma situação muito diferente e toda essa perseguição que houve talvez não tivesse ocorrido. É engraçado que os próprios prejudicados não correram atrás disso. Ficaram se lamentando nas redes, indo na mídia, e etc, etc, etc. Mas não foram atrás, dentro do seu próprio terreno de batalha, que é o Congresso Nacional. Segundo ponto, Hugo Carvajal. Estou cansando de dizer, mas não vou me cansar. Eu estou ficando mais careca ainda de falar tanto sobre isso. Hugo Carvajal, preso em setembro de 2021, portanto há mais de ano, já disse que partidos brasileiros receberam dinheiro do Foro de São Paulo e nada foi feito. Se tivesse sido tomado o depoimento de Hugo Carvajal, artigo 142. Artigo 142, por quê? Defesa da pátria. Defesa da pátria. Teríamos uma situação conflagrada de interferência estrangeira no sistema eleitoral brasileiro. Porque Carvajal disse que dinheiro da Venezuela veio parar no Brasil, veio parar em campanhas eleitorais de certos partidos, de certos políticos. Aí teríamos o 142 legal, dentro da mais estrita observância da Constituição Federal. Por que não fizeram? Por que não trouxeram esse depoimento do Hugo Carvajal para cá?
Eduardo Bolsonaro foi presidente da CREDEM, entrou neste mandato de 2018 tendo como uma das suas plataformas a CPI do Foro de São Paulo, e nada. Depois teve essa chance de ouro com a prisão do Hugo Carvajal, membro que é da CREDEM, nada. Nenhum dos outros deputados que o cercam tomou iniciativa similar. Sendo que nós temos aí o Princeso, o chamado Princeso, como membro titular também da CREDEM, Daniel Silveira e outros também como membros suplentes. Nada. Se uma dessas duas coisas tivesse sido feitas, tem mais, tá? Tem mais, eu não vou me estender aqui. Mas apenas uma dessas duas, hoje nós teríamos um outro Brasil. Tá? Tem a questão do voto impresso, mas o voto impresso seria a consequência disso aqui. Certo? Portanto, duas coisinhas que deveriam ter sido feitas. Uma, não teria um resultado certo, porque muito provavelmente talvez o Pacheco, pressionado pela população, pressionado pelas forças políticas, pressionado por grande número de pessoas levadas a essa pressão pelos influenciadores, pelos deputados, pela direita, né? Por aquela que se diz direita, talvez ele tivesse decidido, mas talvez não. A favor, né? Decidido a favor de tocar para frente o processo de impeachment. Mas a outra era certa. A de Hugo Carvajal era certa. As Forças Armadas não poderiam abrir mão desta missão. Por quê? Porque é a defesa da pátria. Mesmo que o Congresso não tocasse para frente uma CPI, uma investigação, as Forças Armadas seriam obrigadas, por causa da defesa da pátria, a entrar no processo, com toda a legalidade e com toda a legitimidade. Então, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Certo? Dito isto, fica aqui, mais uma vez, né, o meu pedido para que os parlamentares resolvam, pela última e derradeira vez, mexerem os seus traseiros, tá, e protocolarem imediatamente um pedido de GLO, com base em tudo que foi dito nessa audiência pública. Se é que essa audiência pública pode servir para alguma coisa, porque na verdade não serve para nada, né? O próprio Eduardo Girão diz que essa é a quinta audiência pública, e as 4 anteriores não deram em nada. Então por que esses que hoje pedem que só o presidente bote o seu na reta, por que estes não ajudam o presidente e não vão eles, de iniciativa própria, pedir para que se instaure uma GLO no Brasil para manter a lei e a ordem, segundo o próprio desembargador que esteve lá, segundo o próprio ex-presidente do TJ de São Paulo, Ivan Sartori, que esteve lá, segundo o próprio Ives Gandra, que esteve lá. Por que o próprio legislativo não toma essa iniciativa? Ou melhor, por que os próprios parlamentares, que são amigos destes juristas, ou conhecidos, ou ligados a eles de alguma forma, não tomam essa iniciativa, em vez de deixar a batata só na mão de Jair Messias Bolsonaro? Fica aqui o meu questionamento e, ao mesmo tempo, o meu pedido para que isso se faça. Ok? Eu acho que o vídeo ficou até mais longo do que eu pretendia, mas eu acho que era importante a gente pontuar esse tipo de situação, porque hoje foi um palco de lamentações, foi uma lamúria só, né? E de prático não vai se fazer nada, né? Já que de prático não vai se fazer nada, pelo menos faça-se uma tentativa, né? Eu não creio, mas fica aqui meu pedido e meu questionamento. Certo? Então, muito obrigado mais uma vez.
Esse vídeo foi feito para tentar abrir um pouco essa situação, abrir um pouco essa situação, porque, vou repetir aqui no finalzinho, peraí, deu uma fugida aqui. Porque aqui no finalzinho tá aqui, ó. Por iniciativa destes poderes da lei da ordem. Valeu, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde e até mais.